Bem-vindo ao vídeo sobre posição da imagem no espelho parabólico. Na realidade, a fonte não é exatamente um ponto, como consideramos até agora nos vídeos anteriores. Neste caso, como mostra a figura, há uma região de convergência onde se forma a imagem, ao invés de um ponto. Observe aqui, no exemplo de uma vela. A vela não é uma fonte pontual. Aqui está a fonte. Ela não é pontual. Uma parte da chama da vela fica acima do eixo principal e a outra fica abaixo. Uma parte fica do lado direito e a outra do lado esquerdo. Isto não dá para perceber aqui nesta figura, obviamente. Esta figura no plano. Os raios de luz com origem na parte da chama que está acima aqui, elas convergem na parte de baixo do eixo, na região de convergência que está a parte de baixo do eixo. Observe aqui. Este raio de luz, vou pegar um ponto aqui, um raio de luz que sai deste ponto paralelamente ao eixo principal, ele é refletido passando pelo foco e aqui vem para cá. E o raio de luz que sai do mesmo ponto, passando pelo foco, ele é refletido paralelamente ao eixo principal. Então, este par de raios converge para este ponto. Então, a imagem deste pontinho aqui está aqui embaixo. E o raio de luz que sai deste ponto aqui, paralelamente ao eixo principal, ele é refletido passando pelo foco e chega aqui, olha. E o raio de luz que sai do mesmo pontinho, passando pelo foco, ele é refletido paralelamente e chega aqui. Aqui está o outro pontinho de convergência. Esse ponto de baixo está aqui em cima, este ponto de cima está aqui embaixo. E a imagem é formada considerando uma infinidade de pares de raios que são refletidos e convergindo aos pares aqui, formando uma infinidade de pontos, formando uma imagem aqui nesta região. O resultado, portanto, é que na região onde os raios refletidos convergem, a imagem obtida está com a parte de cima para baixo, ou na parte de baixo, além de ter o lado direito trocado com o lado esquerdo, mas isso não dá para ver aqui nessa figura no plano, como acontece no espelho. Então, está invertido. A parte de cima está aqui embaixo e a parte de baixo está aqui em cima. Tá? Outra característica importante é que a imagem não se forma atrás do espelho. A imagem se forma na frente do espelho, na região onde os raios refletidos convergem. Esta imagem realmente está na região de convergência dos raios. Ela é chamada de imagem real. Suponha uma fonte de luz na região entre o espelho e o foco, como indica a figura. A fonte de luz, aqui no caso a vela, está na região entre o espelho e o foco. Aqui, a fonte de luz foi analisada uma situação nesta região entre o foco e o infinito. Colocamos nesse ponto aqui, para dar um exemplo. Agora, na região entre o foco e o espelho. Neste caso, os raios refletidos não convergem e não são paralelos. Mas se imaginarmos a continuação dos raios refletidos através da superfície até a região que fica atrás do espelho, essas linhas tracejadas aqui, o raio refletido, ó, a linha tracejada, continuação. Raio refletido paralelamente, aqui está o raio tracejado. Observe aqui que, portanto, este pontinho aqui, a imagem dele está aqui. Eles convergem, portanto, para formar uma imagem, a continuação dos raios refletidos. Na realidade, vemos uma imagem virtual, pois ela parece estar atrás do espelho onde a luz não penetrou. Eu disse, ela parece estar atrás do espelho. Esta imagem é virtual, mas não é invertida, tal como ocorre com a imagem que observamos aqui, por exemplo, neste caso. Ela não está
com a chama para baixo e a base para em cima. Vamos mostrar isso, que a imagem é virtual, matematicamente. Aqui, olha. Como aqui a distância focal é maior do que a distância da fonte ao espelho. A distância da fonte ao espelho é menor que a distância do foco ao espelho. Portanto, nós temos que 1 sobre P igual a 1 sobre F. Suponha que numa dada unidade lá de distância, F é igual a 2, P é igual a 2 e F é igual a 4. Nesse caso, 1 sobre 2 é maior que 1 sobre 4, pois 1 sobre 2 é 0,5 e 1 sobre 4 é 0,25. 0,5 maior que 0,25. E aqui, usando a fórmula, que relaciona distância focal, distância da imagem e distância da fonte ao espelho, esta relação aqui, esta fórmula, isolamos 1 sobre Q. Aí eu tenho 1 sobre F menos 1 sobre P. Mas 1 sobre P é maior que 1 sobre F. Portanto, a conclusão é que 1 sobre Q é menor que 0. Isto é, Q é um número negativo. E o significado físico é Q é negativo, então a imagem está atrás do espelho. É uma imagem virtual. Considere uma situação onde dá para ver a movimentação da fonte e o que acontece com a imagem. Aqui a fonte está muito afastada do espelho e ela vai se aproximar do espelho. Quando ela chegar a uma distância igual a 2 vezes a distância focal, os raios refletidos vão convergir exatamente para essa mesma posição. E aí vai aparecer uma imagem sobreposta à fonte, só que a imagem vai estar invertida. E aí, quando a fonte estiver sobre o foco, a imagem vai estar lá no infinito, exatamente sobre o foco. Observe que aqui ela está a uma distância bem grande e que a imagem está grudadinha ali com o foco, ela está bem próximo do foco. E quando a fonte estiver aqui, a imagem vai aparecer aqui. Observe na simulação. A simulação mostrou o movimento da imagem a partir do foco até o infinito, quando a fonte se movimenta de um ponto bem afastado até o foco. Mas, em particular, eu vou mostrar um ponto aqui que é interessante. Aqui, olha. Observe que na situação que apareceu na simulação, quando a fonte está exatamente a uma distância igual a 2 vezes a distância focal do espelho, isto é, quando P, distância da imagem, da fonte ao espelho, é igual a 2 vezes a distância focal. Neste caso, substituindo aqui, 1 sobre P igual a 1 sobre 2 vezes a distância focal. 1 sobre 2 vezes F mais 1 sobre Q é igual a 1 sobre F. Então, neste caso, isolando 1 sobre Q, vai ser igual a 1 sobre F menos 1 sobre 2 vezes a distância focal. Aqui, 1 sobre F menos 1 sobre 2 Fs é igual a 1 sobre 2 Fs. Portanto, 1 sobre Q é igual a 1 sobre 2 vezes F. Isto é, Q é igual a 2 vezes a distância focal. Isso significa que quando a fonte está aqui, os raios incidentes são refletidos para este ponto. Eles convergem nesta região aqui onde está a fonte. Isto é, a imagem sobrepõe a fonte, apenas que a imagem está invertida, como essa daqui. E quando a fonte está exatamente no foco, a imagem está no infinito. Pois, quando ela está exatamente no foco, 1 sobre P igual a 1 sobre F,
simplifica aqui, fica 1 sobre Q igual a zero. Para 1 sobre Q ser igual a zero, Q é infinito. Então, a imagem está no infinito. E quando a fonte está entre o espelho e o foco, ou entre o foco e o espelho, a imagem é sempre virtual e direita, isto é, ela não fica invertida. Agora vou mostrar que esta equação aqui também se aplica para o caso de um espelho plano. E para isso vou colocar esta figura aqui de um espelhinho plano, a imagem de um espelhinho plano. Aqui, P é a distância da fonte ao espelho e Q é a distância da imagem ao espelho. Vamos mostrar isto aqui, a relação entre P e Q. Aqui, neste caso, os raios incidentes paralelos ao eixo principal vão refletir paralelamente ao eixo principal. E o raio incidente aqui, ó, com um ângulo qualquer aqui, quanto maior o ângulo, maior será o ângulo de reflexão. Isto é, eles não vão convergir para um ponto. Isso significa que a distância focal é infinita. Distância focal infinita. Portanto, concluímos que 1 sobre P mais 1 sobre Q é igual a zero. Isto significa que 1 sobre Q é igual a menos 1 sobre P. Que, como P é positivo, Q é necessariamente negativo, isto é, Q é igual a menos P. Significa que a imagem está sempre atrás do espelho. A imagem de um espelho plano, a imagem produzida por um espelho plano é sempre virtual. E esta equação se aplica ao espelho plano, lembrando que a distância focal do espelho plano é infinita.